Cheguei chegando, família Chicote neles e todos os amigos que vão assistir esse vídeo. Deixa o seu like, que é importante para esse vídeo ganhar relevância no YouTube. Comente no final do vídeo, que eu quero saber a sua opinião, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Trazemos sempre vídeos interessantes, importantes, para que a gente possamos raciocinar junto, pensar junto aqui. Não acredite em tudo que governo, políticos, mídia trazem. Vamos raciocinar. Essa semana passou batido, eu vi uma notícia, uma matéria, e eu quero trazer para vocês. Ela é recente. O governo Bolsonaro, o governo federal, está disponibilizando 60 bilhões de reais para os estados e municípios para usar por causa da pandemia. Olha aqui, ó, mais de 60 bilhões de reais serão transferidos aos estados e municípios, né? O governo federal repassará aos estados e municípios 60 bilhões e 150 mil reais em combate à pandemia. É muito dinheiro. Mas tem um detalhe aqui, quando eu fui pesquisar em relação a isso, no dia 23 de março tinha uma matéria onde o governo estava anunciando um pacote de 85 bilhões e 800 mil reais, 800 milhões de reais na verdade, né? 85 bilhões e 800 milhões de reais também para combate à pandemia. E esse dinheiro ia ser destinado aos estados e municípios. 85 bilhões e 800 milhões de reais, aqui até eu errei, é 60 bilhões e 150 milhões de reais. Então o total está dando aí de 145 bilhões, 146 bilhões para arredondar, 146 bilhões de reais que o governo federal está destinando aos estados do Brasil e aos municípios, né? Aos estados, os 27 estados, os governadores e os prefeitos, né? Os 5.400 municípios, 5.700 municípios do Brasil, né? 5.700 prefeitos dos municípios do Brasil. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Eu vou explicar para você, continue assistindo esse vídeo, eu vou explicar agora. Vamos para o vídeo, continuar o vídeo para você entender. Antes de eu continuar aqui o vídeo, eu quero mostrar para vocês o impostômetro. Eu estou aqui no site do impostômetro e eu quero mostrar para vocês o valor atualizado de impostos arrecadados pelo governo. Hoje é dia 7 de junho de 2020, agora são 16 horas e 53 minutos do domingo do dia 7 de junho. E foram arrecadados 896 bilhões e 361 milhões de reais. Só para você estar atualizado aí. A gente vai falar sobre imposto também nesse vídeo, imposto que sai do bolso do trabalhador, né, do seu bolso. Eu queria atualizar para vocês aqui, 896 bilhões 362 milhões de reais. E o número não para. Vamos continuar o vídeo. Vocês viram aí o impostômetro, onde já foram arrecadados desde o dia 1º de janeiro de 2020 a dia 7 de junho de 2020, 896 bilhões de reais. E por que a gente usou o impostômetro aí? Porque você viu aí no começo do vídeo que até agora, na soma em relação a março e agora a maio, o governo federal já entregou para os 27 estados e 5.700 municípios do Brasil 146 bilhões de reais para combater a pandemia. Só que a gente tem que fiscalizar, pessoal, não acreditar tudo em que o governo fala, o que a mídia fala. E eu quero trazer um vídeo aqui para você raciocinar junto comigo. Essa semana um grupo de deputados, eu vou colocar até as imagens aí para vocês vendo enquanto eu vou falando, relatando aqui. Eles foram num hospital de campanha aqui em São Paulo, no AMB, um bairro aqui de São Paulo.
Esse hospital de campanha, ele tem uma capacidade para 1.800 pacientes. E quando foi inaugurado, João Dória, governador aqui de São Paulo, e o Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, eles encheram a boca para falar: olha, o hospital de Anhembi foi inaugurado dia 11 de abril, com a capacidade para 1.800 pacientes. Eu vi direto isso. Só que esses deputados receberam uma denúncia dizendo que esse hospital de campanha do Anhembi estava vazio. E aí, qual é a função dos deputados estaduais? A Assembleia Legislativa Estadual de cada estado: fiscalizar o executivo. No caso aqui, São Paulo, fiscalizar o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas. E aí eles foram a esse hospital, acho que na quinta-feira, dia 5, e eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos, e foram lá para poder entrar dentro do hospital. Chegando lá, um deputado conseguiu entrar e fez um vídeo curto e trouxe para os outros deputados falando: olha, tá vazio, tem muito espaço lá que não está sendo usado. Aí os outros deputados que estavam fora ligaram para o secretário de saúde pedindo para que autorizasse eles entrar lá para poder ver. Aí o secretário de saúde quis dar uma contornada na situação, dizendo para marcar para outro dia. Mas ele disse: não, a gente está aqui e a gente vai entrar hoje. Por que tem que ser outro dia? É só a gente vestir o EPI, né, de proteção individual, né, para a gente não ter problema em questão de ou contaminar uma outra pessoa ou se contaminar, e entrar lá para vistoriar. E com muito custo, os seguranças barraram a entrada dos deputados, fizeram uma barreira de seguranças para tentar impedir a entrada dos deputados. Houve uma confusão, um princípio de confusão, porque os seguranças não queriam deixar entrar. Mas aí veio uma assessora de imprensa da IABAS. Essa IABAS é uma organizadora de saúde que cuida do hospital. E essa IABAS, para você ter uma ideia, é a mesma organizadora de saúde que cuidava, acho que, ou cuida, de hospitais de campanha do Rio de Janeiro, que está tendo muita denúncia de corrupção. Parece que até essa IABAS lá foi quebrado o contrato e colocaram outra organizadora. E essa IABAS está cuidando do hospital de campanha do Anhembi aqui. Então já não cheira muito bem. E aí, com muito custo, esses deputados entraram lá dentro e, para a sua surpresa, encontraram um galpão enorme, vazio, muitos espaços vazios que era para ter leito, cama, colchão, não tinha. Outros espaços tinha só a cama, não tinha colchão e nem o restante de aparelhagem que vai com o leito, né? Tinha geladeiras que estavam lacradas, geladeiras que nem tinham usado. Pasmem, esse hospital foi inaugurado dia 11 de abril de 2020, quase há 2 meses atrás. Então, praticamente ali tinha 1.400, 1.500 leitos vazios, alguns sem leitos, outros com só a cama, sem utilização. Então, praticamente o hospital, desde a inauguração, estava usando 30% da capacidade, 20%, 30%. Então, nunca esteve lotado. 500 leitos eram usados. E esse hospital custou 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. Agora, existe um outro hospital no Ibirapuera que custa 10 milhões de reais, e do Pacaembu, que é um estádio de futebol aqui no estado de São Paulo, que custa 12 milhões de reais. Juntando os três juntos, são 50 milhões de reais. Fora outros hospitais de campanhas que tem em Campinas, Higienópolis, que é
outro bairro aqui de São Paulo, e outros que estão sendo inaugurados, que já inaugurou, outros que pretendem se inaugurar. Só que é o seguinte, o governo João Dória quer gastar 600 milhões de reais para alugar 4.500 leitos de hospitais particulares. Eles alegam que para não se colapsar a saúde, porque os hospitais estão lotados, precisa-se alugar mais leitos. Mas raciocina comigo, para que alugar mais leitos, custando 600 milhões de reais, se só esse hospital do Anhembi, esse hospital de campanha, tem 1.400, 1.500 leitos vazios, que na verdade nunca estiveram cheios. Então quer dizer que o hospital de campanha do Anhembi nunca esteve cheio, foi inaugurado em 11 de abril com uma capacidade de 30% só, usando só 30% da capacidade, até hoje. E por que João Dória, junto com Bruno Covas, quer alugar 4.500 leitos de hospitais particulares, sendo que tem muitas vagas nesses hospitais de campanha e nos hospitais públicos no estado de São Paulo inteiro? Há muita coisa estranha, séria, importante aí, porque é dinheiro do povo, dos impostos do povo, e o governo federal não sabe disso, não sabe das ações do governo, dos governos dos estados. E mesmo sabendo dessas denúncias do Rio, denúncias aqui de São Paulo, denúncias de outros estados, continua dando dinheiro para os governadores e prefeitos, como foi dado agora 60 bilhões de reais. Então o que a gente finaliza num raciocínio, que o governo federal, Bolsonaro, junto com os 27 governadores e os prefeitos, sabem muito bem o que estão fazendo. Porque se esse hospital foi inaugurado aqui em São Paulo desde 11 de abril com uma capacidade só de 30%, usando só 30% dos leitos, e na verdade nunca foram colocados todos os leitos à disposição, por que o governo federal ainda continua dando dinheiro para o estado de São Paulo? E com certeza isso abre, para a gente entender que isso está acontecendo no Brasil inteiro. E pode estar acontecendo também no mundo inteiro, aproveitando essa pandemia para entrar o pior vírus, que é o vírus da corrupção. A verdade tem que ser dita, e a gente não podemos ficar cego em relação à verdade. O vírus existe, lógico existe, mas com certeza muitas pessoas estão se aproveitando para ganhar muito dinheiro fácil, porque é dinheiro do povo, e o povo está aceitando através do terror, do medo, aceitando tudo que esses políticos estão fazendo no mundo inteiro e aqui no nosso país, Brasil. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu joinha, seu like e seu comentário aí. Faça esse canal crescer, faça as pessoas ter acesso à verdade. Não acredite em tudo que a mídia e que os políticos falam. Porque se você aceitar tudo o que eles querem, nós estaremos liquidados. E hoje, outra coisa, pasmem, mesmo mostrando os vídeos, a verdade, porque contra imagens não tem argumento, a prefeitura repudiou, falou que os deputados entraram de uma forma truculenta, forçando, ofendendo os pacientes, ofendendo os funcionários, e isso não aconteceu. E a mídia, em geral, relatou somente o que a prefeitura, a nota que a prefeitura trouxe, falando sobre isso, que os deputados entraram lá, invadiram, não invadiram, a imagem está aí, vocês têm acesso.
Então você vai acreditar em tudo que a mídia está do lado dos governos, dos governadores, dos políticos. Elas deveriam mostrar a verdade. Mas por que esse interesse da mídia mostrar só o lado dos governadores e prefeitos? Por quê? Não mostrar o hospital vazio, como foi mostrado por esses deputados? Pense junto comigo, pessoal, e raciocine. Fui. Compartilhe esse vídeo.